Olá pessoal, e a gente segue com a nossa série de entrevistas hoje nesse dia tão especial para nós aqui do Grupo Lance Notícias, nossa inauguração aqui do Lance Prudentópolis, e é claro que o nosso videocast não para hoje. Nosso assunto agora é constelação familiar com a Regi que está por aqui. Doutora Regi, muito boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Regi, vamos lá, você já estava contando em off aqui, mas para quem está em casa agora, com certeza temos que saber como funciona essa constelação familiar. Conte pra gente. A constelação familiar ela é uma ferramenta que vem ao teu caminho para facilitar o teu próprio autoconhecimento. Nós temos 3 bases na constelação familiar: a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Então, quando eu entendo como funcionam essas 3 leis, automaticamente a minha vida passa a ter mais sentido. Porque o que a gente percebe hoje, o que eu vejo muito hoje, é as pessoas sobrevivendo, não vivendo. E com base nisso, e olhando para a constelação, aprendendo este pensamento sistêmico, você pode aplicar isso no teu dia a dia. Porque eu sempre digo que a constelação familiar ela é uma prática diária. E ela acontece no teu cotidiano. Olha só que legal. Vai lá, mas conta detalhes pra gente aí de como é todo esse universo, como é que funciona esses detalhes, para quem tá em casa aí poder compreender mais. Então, vamos falar um pouquinho do que é a constelação na prática, né? Muitas vezes a gente repete padrões familiares. E esses padrões familiares, muitas vezes, eles são herdados. E talvez a gente não saiba. Numa família, por exemplo, se eu tenho a tendência a, de repente, ser uma pessoa casada e feliz. Só que a minha mãe, a minha avó, a minha tia, elas não tiveram um casamento bom. E elas não foram realizadas nesses casamentos. Aí, inconscientemente, eu penso, como eu vou ser feliz se minha mãe, minha avó e minha tia não puderam ser felizes? Aí ela, inconscientemente, começa a procurar problemas no casamento que ela não tem problemas, para poder justificar uma possível infelicidade e dizer, tá vendo? Eu falei, eu sou igual elas. Isso é a lei do pertencimento. Eu prefiro ser infeliz a ser feliz para continuar pertencendo à minha família de origem. Isso de maneira involuntária, né? Totalmente inconsciente, totalmente inconsciente. Você normalmente abre isso numa constelação familiar, né? Que pode ser presencial, pode ser online, pode ser com boneco, pode ser com pessoas, pode ser com cavalos, pode ser na água. Então, assim, eu na verdade, tenho uma paixão pela constelação familiar em grupo, né? Que é com pessoas. Porque as coisas acontecem numa dinâmica muito mais interessante para quem é constelador, digamos assim. Né? A gente consegue ver nuances e olhar para um campo invisível que outras pessoas não conseguem. Mas isso é técnica. Né? Não é que não é possível, é mágica, alguma coisa assim. Não, é técnica, é aprender, é você vivenciar. Que isso eu sempre falo, a constelação familiar ela precisa ser vivida. Ela não funciona como se você fizer um curso, por exemplo, online, para aprender a fazer constelação, você não consegue. Porque são pequenas nuances que a gente presta atenção. É um olhar, é uma mexida de um dedo, às vezes, na mão, a forma como a mão se abre, se fecha ou se mexe, né? Para onde você está olhando, se você deita, se você levanta, se abre o olho, se fecha o olho. Então, são pequenas nuances que devem ser prestado atenção para você poder trazer clareza para aquele campo familiar. Olha só. Para quem está nos acompanhando agora, doutora, quanto tempo, por exemplo, a pessoa gostaria de fazer, né? Ele tem um período, ele tem um número de sessões ou não? Isso aqui vai personalizado para cada um? É para cada um, mas a constelação familiar em si, ela é um atendimento único. Tá? Por quê? Porque eu vou abrir aquele campo para aquela questão que a pessoa me trouxe, única e exclusivamente. Só que existe um porém também. Essa pessoa tem que querer abrir esse campo. E muitas vezes, quando a gente abre um campo de constelação, às vezes a pessoa não está pronta para ver aquilo. Então, a gente tem que ter um cuidado de como eu vou entrar no assunto daquilo que eu estou enxergando, que é invisível para ela ainda, para que ela possa, para eu poder perceber se ela está preparada para receber aquela informação. Porque se ela não estiver preparada, não posso. Né? A constelação, para você saber quando fazer a constelação. Quando a dor no teu peito for tão grande, mas tão grande que você já está sentindo que você não consegue mais respirar, tua vida parou.
Quando a pressão em você for maior do que qualquer coisa, é hora de fazer uma constelação familiar. Olha só que interessante. Quais são os campos que você mais hoje, por exemplo, mais tem que abrir? Que são os problemas que as pessoas mais te procuram? É que, na verdade, assim, na constelação, o que acontece? A grande maioria do público ainda é mulher. Porque a mulher tem uma tendência a querer resolver questões mais que os homens. Não que homens não queiram. Mas, exatamente pela nossa história, né, e pela dinâmica que a gente carrega, homens não falam sobre sentimentos. Homens não falam sobre dores. Eles guardam. Então, tem muitos homens que já se abrem e já olham para isso. Mas a grande maioria, o público é feminino. E a grande maioria das questões são sempre relacionadas à linhagem feminina. A mãe, a avó. Por quê? Porque é muito forte essa ligação materna. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, tudo é problema com pai e mãe. Não, não é problema com o pai e com a mãe. O problema é com você. É a tua percepção em relação aos fatos que você vivenciou quando você era criança. Né? Porque os nossos traumas, digamos assim, os nossos grandes problemas que reverberam hoje na nossa vida adulta, eles vêm de quando a gente era criança. Então, assim, funciona da seguinte maneira. Até os 7 anos é onde eu vivencio os maiores casos de traumas e que eu vou refletir lá na vida adulta. Então, assim, se a mãe chegou do trabalho um dia cansada, porque ela estava trabalhando, e eu, como uma criança, quero mostrar um desenho que eu fiz eu, ela, meu pai, o cachorro, o gato, o papagaio, e aí eu vou mostrar para a minha mãe, ela diz assim, guarda isso daí não é nada. Mesmo que a mãe não tenha tido a intenção de gerar um trauma naquela criança, a percepção dela sobre o fato foi, nossa, eu estou atrapalhando. Por quê? Porque é uma mente infantil que precisa ser direcionada. Então, ela entende que ela não vai conseguir gerar as expectativas que a mãe está esperando dela. E aí, ela começa a se diminuir. Então, ela começa aos poucos a parar de desenhar. Aos poucos, ela para de perguntar o que a mãe acha. Porque ela acha o quê? Que ela é um incômodo. E daí, lá na vida adulta dela, ela não consegue achar um trabalho. Ela não fica em trabalho nenhum. Por quê? Porque ela acha que ela está sempre atrapalhando, que ela não está fazendo certo. Porque tudo isso é inconsciente, que é o que nós estávamos conversando antes de iniciar, né? Que o nosso cérebro, 95% dele é inconsciente. 5% é consciente. Então, eu tenho que trazer luz para aquele que está escondido. Porque eu sempre falo para as minhas clientes, elas estão risadas, depois que você vê o invisível, você não pode mais desver. E aí, realmente, você vai ter que fazer alguma coisa com aquela informação. Vai ter que mudar. Você vai ter que fazer alguma coisa. E eu sempre falo para elas, e se você não quiser fazer nada, tá tudo bem também. Só que lembre que não escolher nenhuma das opções também é fazer uma escolha. Então, né? Porque assim, eu não resolvo o problema do cliente. Ele vem, a gente vai abrir o campo e eu vou mostrar qual é o caminho de solução. Se ele vai partir para o caminho de solução ou não, já não é problema meu. Mas o que eu percebo é, quando o cliente está disposto a fazer esse caminho de solução, não tem erro. Canso de clientes minhas saírem de um atendimento e 2, 3 horas depois me mandar, meu Deus, Regi, você falou que não era mágica, mas você tem certeza que não é? Porque já aconteceu. Eu falei, não é mágica, é que você se abriu para isso. Você se colocou à disposição do universo para que aquilo acontecesse. Você queria essa mudança. Por isso que ela está acontecendo. Né? Então, eu tenho o atendimento com a constelação individual, que é uma sessão única, ou a gente faz um acompanhamento de 6 sessões, onde eu vou te ensinar o pensamento sistêmico. Por quê? Porque o pensamento sistêmico ele vai te levar para o dia a dia. Para você saber o que é teu e o que é do outro. E saber devolver para o outro o que é dele e não levar para casa. Olha só que legal. Ou seja, é literalmente um universo paralelo ali que as pessoas, muitas vezes, como você muito bem falou, tá ali escondido, né? Exatamente. É um universo paralelo que as pessoas às vezes acham que é absurdo, né? Às vezes criticam, porque existe muita crítica em relação à constelação familiar, mas assim como existe crítica a todas as profissões do mundo. E aos profissionais também. Eu acho que é muito mais de você aprender sobre o assunto, buscar saber do que se trata, e a hora que você entende como funciona,
deixa de ser um mundo paralelo, passa a ser teu mundo diário. Fato, né? E é muito mais fácil, a gente gosta de falar assim, né? Você resolver um problema quando você sabe o que é o problema de verdade e não imagina o que seja, né? Exatamente, porque a constelação, a ferramenta constelação, ela vem exatamente nesse viés, de olhar qual é a origem do problema. Ela não quer só remediar o que está te acontecendo, ela quer identificar onde é que está a origem daquela questão, para daí você poder fazer esse olhar e compreender e realmente buscar uma solução. Olha só que legal. Ou seja, muita informação realmente importante demais, né? É um assunto que com certeza a gente vai tirar um tempo muito maior para falar sobre todos esses detalhes para quem está em casa nos acompanhando. Mas eu quero entender assim, Regi, para quem está nos assistindo agora e a pessoa se identificou. Ó, achei isso aí é o que eu preciso mesmo. Como é que ela faz para te encontrar? Para me encontrar, é normalmente o telefone ou o Instagram, né? O meu telefone é direto comigo, que você vai conversar, direto comigo que você vai agendar, tirar suas dúvidas antes de fazer o agendamento, né? É o 42 98823 8474. E o Instagram é regiele.holleben, que já é mais difícil, né? Que é HOLLEBEN, né? Então, lá você vai encontrar também um pouco de material, porque eu não sou aquela pessoa que super fica postando, mas quando eu posto com intenção, né? Intenção, coração, porque tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não tem por que estar lá. Com certeza, mas aí já é um conteúdo que eu digo, né? A pessoa se identifica facilmente numa situação dessa, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. Gente, para você que tá em casa nos acompanhando, então não deixe, né? Já vai lá seguir no Instagram para você poder acompanhar muito mais sobre essa questão de constelação familiar. É um assunto realmente que a gente vai abordar mais vezes, com certeza, porque tem muita coisa importante. E eu gosto de falar que quando se fala em qualidade de vida, a gente sempre quer dar uma atenção mais do que especial. Doutora, obrigado pela tua presença aqui hoje. Hoje a nossa entrevista ela é um pouco mais curta do que o normal, nossa inauguração, mas a gente quer te convidar novamente para vir falar sobre esse universo todo que com certeza pode sim melhorar a vida de muitas pessoas. Então quero te agradecer pela tua presença aqui hoje e se ficou algum ponto ainda importante que você quer destacar, fique à vontade. É isso mesmo que você falou, eu agradeço o convite e é isso que você falou, é um universo gigantesco e dá muito pano para manga, né? Porque a constelação é uma das ferramentas que eu utilizo, né? Não é a única. Então, como existem outras, esse assunto aí se estende até quando quiser. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Gente, tá aí então pra você. Muito interessante, esse assunto é importante demais e é claro que a gente quer abordar muito mais disso pra você de casa aí. Afinal, Grupo Lance, o nosso lance é você.